Bom dia, pessoal. A gente aqui de novo, né, com mais uma aula. Agora, nossa aula de produção textual. A gente continua no volume 2, não é? Na unidade 4 e a nossa aula hoje é de produção textual. E aí, para a gente iniciar o gênero textual que é abordado como primeira aula da produção textual, a gente precisa fazer um retrospecto aqui, não é? Que é produção textual, porque quando a gente fala produção textual, as pessoas pensam que é só escrever. E a produção textual, ela pode ser escrita, ela pode ser oral, ela pode ser visual, não é? Quando eu organizo o meu pensamento e eu falo e eu estou produzindo um texto oral. Então, o texto, ele pode ser oral, ele pode ser visual, ele pode ser escrito. E dentro dessa gama de possibilidades de produção de textos, nós temos os gêneros textuais, né? Tem o gênero literário, tem o gênero, dentro do gênero literário, eu tenho vários outros gêneros que são subordinados ao gênero literário, que são a poesia, o poema, o conto, a fábula, são gêneros literários. Nós temos o gênero jornalístico, né, que dentro do gênero jornalístico a gente tem a notícia, a reportagem, e hoje nós vamos trabalhar um gênero literário, que é a história em quadrinhos. História em quadrinhos é um gênero textual que faz parte do gênero literário, porque a história em quadrinho não é só aquela historinha de piadas, de brincadeiras que a história em quadrinhos, ela tem duas vertentes, né? Aliás, 3 vertentes. Tem pessoas que escrevem história em quadrinhos só histórias humorísticas, só piadas, só para divertir. Tem pessoas que escrevem histórias em quadrinhos fazendo denúncias de fatos que acontecem no cotidiano, no dia a dia. Por exemplo, o texto do livro de vocês, o primeiro texto da produção textual, que é do livro de produção textual, que é Vida de Passarinho, esse texto, ele trata exatamente, esse autor, o cartunista Carlos, ele escreve muito fazendo denúncias de desmatamento e falando da proteção, do cuidado que a gente deve ter com a natureza e com os animais. Ele escreve muito seguindo essa linha, as histórias em quadrinho dele. Então, é esse gênero que nós vamos estudar. Mas tem também pessoas que escrevem histórias em quadrinhos, escrevem adaptações de grandes obras literárias, né? Que é o caso também que veio a primeira página do livro de vocês, o livro didático, ele traz um texto, uma história em quadrinho de Dom Quixote. E Dom Quixote é uma obra literária, é a obra mais lida no mundo, não é? Se diz que ela já foi traduzida em 52 idiomas, ela é uma obra muito conhecida, ela é uma obra literária que é conhecida não só no Brasil, mas no mundo todo. Ela é conhecida como a principal obra literária da Espanha. A principal leitura é a obra mais lida na Espanha, que é uma história contada a partir de lá, não é? E o autor é de lá. E é uma das obras mais conhecidas da literatura mundial. Ela já foi adaptada em histórias, em quadrinhos de vários autores, ela já foi adaptada para o cinema, ela já foi adaptada para o teatro, ela já foi adaptada para programas de rádio. Então, ela é uma obra muito conhecida. Daí para a gente entender, história em quadrinho não é só humor, não é só brincadeira. História em quadrinho é literatura. É um gênero que faz parte do gênero literário. E é uma história, é um gênero literário que aborda vários aspectos. A história em quadrinho é um gênero literário que trabalha a linguagem escrita e também a linguagem visual.
é uma dos gêneros literários que mais valoriza a questão da linguagem visual. Então, a gente vai ver exatamente esse gênero textual, que é a história em quadrinho. E aí a gente vai ver quais são as características desse texto, para a gente saber identificar o que é, o que caracteriza um texto de história em quadrinho. A gente ainda precisa também entender que dentro da história em quadrinho, eu tenho a tirinha, eu tenho o carnu, eu tenho outros pequenos textos, eu tenho tirinhas que são só 2 ou 3 quadradinhos, 2 ou 3 quadrados de linguagem visual, não é? E eu tenho histórias, que é um livro todo em quadrinho, revistas inteiras em quadrinho, não é? Então, que tipo de texto é esse? É a primeira coisa que a gente precisa entender. A gente sabe que o texto, de uma forma geral, ele pode ser narrativo, descritivo ou dissertativo. Ou dissertativo, né? O texto, ele tem uma dessas características. Eu posso ter um texto que nele aborda aspectos, mas ele vai predominar mais um. Então, o gênero textual, história em quadrinho, ele é um texto narrativo. Ou seja, ele conta histórias, ele narra fatos. Se é um texto narrativo, ele tem personagens, tem as características. A história em quadrinho, ele tem as mesmas características do texto narrativo. Por quê? Porque ele é um texto narrativo. Ele não descreve, não trabalha características de ambientes, de espaços, nem de seres. Ele não dá opinião, ele não emite opinião. Ele é um texto criativo e é um texto narrativo. Ele narra fatos. Esses fatos podem ser reais ou imaginários. Na maioria das vezes eles são imaginários, mas é uma história que tem começo, meio e fim. Então a gente vai ver aqui, coloquei aqui para a gente conversar sobre as principais características da história em quadrinho. A primeira delas é balões de variados tipos e formas. É um texto visual, então esses balões, você tem balões redondos, balões quadrados, balões que são formados como uma linha assim, balões que são pontilhados. Então, esses balões, eles têm uma função no texto. Então, tem balões que indicam o pensamento que aquele personagem está pensando, outros balões traz a fala dos personagens. Então, ele apresenta diversas formas de balões. Tem história em quadrinho, que as falas são colocadas em quadrados, num balãozinho quadrado, não redondo, não oval. Então, existem várias formas de apresentar a fala dos personagens. Esses balões, eles são utilizados na história em quadrinho exatamente para indicar que ali é a fala dos personagens. Normalmente tem o quadrinho, tem os personagens e tem esses balões que são as falas dos personagens. Você pode perceber que não tem história em quadrinho onde a fala dos personagens vem solta dentro do quadrinho. Ela vem sempre acima do personagem, do lado do personagem ou abaixo, mas ela vem sempre colocada dentro de um balão. Então, essa é uma característica da história em quadrinho. Tem personagens, tem enredo, tem lugar, tem tempo e tem desfecho. O que é isso? Se eu trato de um texto narrativo, eu estou narrando um fato, uma história, seja essa história real ou imaginária, da minha imaginação, eu estou contando alguma coisa que aconteceu em algum lugar, em algum tempo, e eu conto essa história. Essa história inicia, ela se desenvolve e no final ela tem um desfecho. Então, essas são as características que marcam o texto narrativo. Então, a história em quadrinho, ela tem sempre personagens.
Esses personagens, às vezes, são pessoas que nós conhecemos, por exemplo, são personagens conhecidos do nosso mundo, do mundo de vocês. A Turma da Mônica, todo mundo conhece os personagens da Turma da Mônica. Tem inúmeras histórias da Turma da Mônica, mas os personagens são os mesmos, né? Mônica, Cascão, então tem aqueles personagens. Às vezes também os personagens são animais, são bichos. Por exemplo, na história Vida de Passarinho, os personagens são bichos, né? Tem 2 insetos que são chamados de Ivo e de Botafogo, tem um sabiá, tem um urubu, não é? Na história. Então, a história, os personagens da história são bichos. E nesse enredo que ele vai contando a história, o enredo é a história que ele desencadeia, eles vão conversando e esses personagens vão falando. Então, ele dá características de seres racionais a seres não racionais, a seres irracionais. Porque, por exemplo, o sabiá não pensa, não fala, né? Mas ele dá características, ele vai conversando, ele conversa, ele fala no texto. Então, ele narra, tem os personagens, ele narra uma história, que é o enredo. Quando a gente vai criar uma história, seja ela em quadrinho ou não, antes da gente escrever essa história, antes da gente tornar essa história real, a gente precisa organizar ela na nossa cabeça. Qual vai ser o desfecho que eu vou dar para essa história? Como que eu vou dizer que as coisas aconteceram? Como que os fatos... Você vai dando uma sequência lógica nessa história. Então, isso é o que a gente chama de enredo. É o desenrolar da história. É cada ação que vai acontecendo uma após a outra. Mas essas ações, elas não são ações soltas, que uma não tem nada a ver com a outra. Elas são ações que são relacionadas. Uma é consequência da outra. Então, é isso que a gente chama de enredo. É o desenrolar da história. É as ações como elas vão acontecendo. Então, isso é o que nós chamamos de lugar. E nas histórias em quadrinho, também tem um lugar onde aquilo acontece. Fala sempre de um lugar onde aconteceu, se foi na floresta amazônica, se foi, por exemplo, a história de Dom Quixote, é de um fidalgo que morava na Espanha, lá em La Mancha, e ele começou a ler muito literatura e ele começou a ficar assim, fissurado na literatura, fissurado na leitura, e ele foi se envolvendo, ele lia textos imaginários, de histórias imaginárias, de histórias fictícias. E ele começou a se envolver demais, de forma que dizem que ele ficou louco de tanto ler. Ele ficou louco. Então, assim, é uma leitura que vai lhe envolvendo, não é? E o lugar onde aconteceu a história de Dom Quixote é na cidade de La Mancha, lá na Espanha. Então, tem um lugar onde aquela história se desenrolou. Fala de algum lugar. Fala do tempo também, que a história, quando aconteceu, se é uma história recente, se é uma história antiga, se é uma história do cotidiano, do presente, ou se é de um passado, mas um passado recente. Essa história dele tem muitos anos, né? A obra Dom Quixote é de 1800. Então, é uma obra que tem muitos anos. Então, é uma história que demora muito, né? Que ele fala do tempo, quando isso acontece. O tempo e o desfecho. O desfecho é o final da história. O que aconteceu? Como aconteceu? Qual foi o desfecho final dessa história, né? Se você quiserem ler o Dom Quixote, vocês vão ver que no final ele até morre, né? Então, um texto de história em quadrinho, ele tem todos os elementos que são exigidos para um texto narrativo, que é personagem, enredo, lugar, tempo e desfecho. A história em quadrinho também usa muito recursos como onomatopeias e metáforas
metáforas visuais. O que é onomatopeia? Onomatopeia é uma figura de linguagem, a metáfora também é uma figura de linguagem. A onomatopeia é aquela figura de linguagem onde as pessoas, onde o autor do texto, ele dá ações, ele atribui ações de seres racionais a seres irracionais. Por exemplo, quando um personagem tem uma história em quadrinho que o personagem seja uma tesoura. Uma tesoura pode ser um personagem. Os personagens da história em quadrinho pode ser qualquer objeto, qualquer coisa. Então, num determinado quadrinho, ele reproduz o som da tesoura, como se a tesoura estivesse falando rec, rec. Então, nesse texto de vocês, da produção textual, Vida de Passarinho, vocês vão ver que lá no texto, no penúltimo quadrinho, tem assim, nheco, e tem um urubu abrindo e fechando o bico. Nheco é o som do bico do urubu. Ele está reproduzindo esse som. Então, esse nheco é exatamente uma onomatopeia. É eu emitir, é como se o bico do urubu tivesse pronunciado essa palavra. É eu atribuir ações, atribuir habilidades que são de seres racionais e eu atribuo a seres irracionais. Então, na história em quadrinho tem muito esse recurso, se utiliza muito esse recurso do som dos objetos, o som dos animais, mesa fala, cadeira fala, tesoura conversa, então existe muito isso. Isso é o que a gente chama de onomatopeia, é uma figura de linguagem. E o que são metáforas visuais? Metáfora é uma figura de linguagem que é quando você faz comparações intelectuais. Você não faz a comparação, você não escreve. João é como uma criança que gosta de brincar. Não faz a comparação oral ou escrita. A comparação ela é imaginária, é no pensamento. Você atribui, de acordo com a sua leitura, você faz essa comparação. Então é uma comparação que não é reproduzida na escrita. E no texto de vocês tem essa comparação. Na Vida de Passarinho, no antepenúltimo diz assim: é um bicho cheio de penas por fora. Aí tem mais um quadro que não tem texto nenhum, só a onomatopeia, e diz assim: e muito escuro por dentro. Então, são comparações, não tem nada muito escuro por dentro, não é? É como se fosse algo escuro por dentro. Então, é uma comparação que você atribui, mas ela é imaginária, ela não aparece no escrito. É um texto verbal e não verbal, isso aqui eu acabei já colocando, né? Ele é um texto que valoriza muito a linguagem visual. E tem o texto verbal também, tem o texto não verbal, não é? A gente precisa cuidar porque às vezes a história em quadrinho, ela vem numa sequência de quadrinhos com falas dos personagens. E aí ela pula 1, 2, 3 quadrinhos que não tem texto nenhum, não tem fala nenhuma, é uma sequência de imagens que a gente vai vendo dos personagens. Isso, esse recurso que é muito usado, alguns chamam isso de puladinha. É uma lacuna que fica, mas a lacuna ela é só escrita, é só da linguagem escrita, é só da fala, não da leitura visual. Se você vem lendo e compreendendo essa história, você consegue exatamente dar continuidade naquele acontecimento, imaginar o que é que deveria estar escrito ali naquele quadro que não tem nada escrito. Pode ter lacunas, acabei de colocar, né? Que é isso que chamam de puladinhas. O texto, a história em quadrinho, alguns chamam de arte sequencial. Por quê? Porque ele é exposto para a gente de forma horizontal. Você tem um quadrinho, aí do lado daquele tem outro, do lado tem outro, aí segue aqui abaixo, mas ele vai seguindo a história de forma horizontal. Então tem gente que chama de arte sequencial.
Outros chamam de narrativa figurada. Por quê? Porque é um texto narrativo e é uma narrativa com figuras, que mexe muito com a arte visual. Então chama figurativa, é algo que não é real, que é imaginário, né? E aí outros chamam a história em quadrinho de literatura figurada, de narrativa figurada, de literatura ilustrada, porque tem muita ilustração, tem muitos personagens, muitos desenhos, muita imaginação, muita arte visual. Então outros chamam de literatura ilustrada. Mas o importante é que nós entendamos isso. O que a gente precisa entender? O que a gente precisa agora nesse momento, né? Entender que a história em quadrinho é um gênero literário, que está dentro do gênero literário maior, literatura, é um gênero da literatura. A história em quadrinho é um gênero textual que está dentro de um outro gênero textual maior, mais amplo, que é o gênero literário. E que esse gênero, história em quadrinho, ele tem suas características específicas. E a principal característica é exatamente uma valorização da linguagem visual. Ele valoriza muito a leitura do visual. Então, isso que é importante de vocês compreenderem, que é um texto narrativo, o que é um texto narrativo? Que narra uma história, que conta um fato. Então, por exemplo, não podemos confundir história em quadrinho com notícia, que é um outro gênero dentro do gênero jornalístico, que tem característica do texto narrativo. A notícia é um texto narrativo, mas diverge da história em quadrinho de outras características, que tem outras características totalmente diferentes. Então, é um texto narrativo, mas é um texto que valoriza muito a linguagem visual, o que você vê. Essa questão da puladinha, essa questão das lacunas, é uma prova disso. Às vezes tem tirinhas de história em quadrinho, acredito que vocês já devam ter visto isso, tem tirinhas de história em quadrinho que só tem os personagens praticando alguma ação e não tem nenhum texto. 3 quadrinhos ou 4 quadrinhos dessa forma. E isso não significa dizer que não tem um texto ali. Ali não tem um texto escrito, mas tem um texto visual, que qualquer um que olha, lê, pode imaginar aquelas ações que os personagens estão praticando e criar a história que tem ali. Então, o importante é isso. Eu coloquei para vocês fazerem a atividade do livro, não é? Da página 2 à página 7, do livro de produção de texto, certo? Que é para vocês fazerem uma análise, uma interpretação desse texto que foi colocado para vocês, que está lá no livro, que é A Vida de Passarinho. Então, acaba que as questões, elas são em volta da interpretação desse texto, tá bom? Espero que contribua para ajudá-los a fazer as tarefas e um bom dia para vocês e até o nosso próximo encontro.